Segundo o censo do IBGE de 2010, existem no Brasil cerca de 9.700.000 pessoas com deficiência auditiva, 5,1% da população. Desse total, quase 345 mil são surdas. Pesquisas apontam ainda que esse número deve crescer. Homens e mulheres que têm o direito ao estudo, trabalho, cultura, lazer, pessoas que devem ser incluídas na sociedade, mas que ainda enfrentam muitas dificuldades, principalmente quando o assunto é a comunicação. Hoje, assistimos um debate sobre a escola inclusiva. Opiniões se divergem, mas o senso comum é de que todos têm o direito à educação. No Em Discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que torna obrigatória a adoção da linguagem brasileira de sinais, Libras, nos ensinos fundamental, médio e superior. Para falar sobre o assunto, estou recebendo Tereza Messer Andion, ela que é psicopedagoga, clínica do Conselho da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Cristiane Calciolari, fonoaudióloga clínica, instrutora de Libras e coordenadora técnica na Associação A da Vida, e Bruno Ramos da Silva. Ele é deficiente auditivo e instrutor de Libras também na Associação A da Vida. Eu vou começar com a Tereza para a gente fazer um panorama dessa realidade. Que realidade a gente tem hoje quando se fala em deficiência auditiva em nosso país, principalmente nessa questão da inclusão, da escola, dos direitos dessas pessoas que são surdas? Eu penso que essa inclusão, ela é super importante, né? Eu sou super a favor da escola inclusiva. O número de deficientes auditivos é muito alto, né? Como a gente viu agora aí, 5%, 5,1%, né? Então é um número grande. E eu acho que a psicopedagogia, ela está aí para trazer, principalmente a psicopedagogia institucional, né? Aquela que trabalha nas escolas. Ela está aí para trazer essa interação, essa inclusão desse deficiente auditivo, né? Introduzir, né, o Libras na escola. Na escola, a Libras. Eu acho que esse projeto ele tem uma fundamentação muito importante para esse jovem, já como a gente estava conversando antes com ele, sobre esse aluno do ensino fundamental, né? Essa criança pequena que não tem o acesso, muitas vezes a família ainda não reconheceu, acha só que é uma baixa dificuldade auditiva, né? Uma redução de audição e não, sim, a deficiência total. Essa criança acaba sofrendo e isso se reflete nas dificuldades de aprendizagem dele, né? Fica difícil para ele entender, fica difícil para ele compreender a questão das letras, a questão da leitura, da interpretação. Isso se reflete de forma geral na aprendizagem do aluno. Falando no projeto, a gente vai ouvir agora o autor do projeto, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, ele que apresentou as duas propostas. Vamos lá. O que nós desejamos com esses dois projetos é que o Estado possa proporcionar pessoas que façam a tradução simultânea dentro da sala de aula. É o que nós desejamos, os projetos estão prontos para entrar na ordem do dia. Nós vamos discutir muito esses projetos com os senhores deputados e com os membros do governo. Vou me corrigir, já levei uma bronca que é língua brasileira de sinais e não linguagem, como eu disse. Dentro dessa realidade, Cristiane, da proposta do deputado, é possível atender a demanda? Ou seja, nós teremos, né, tradutores suficientes para atender essa demanda que existe hoje? Eu acho que depende bastante da formação desses intérpretes, né? Na verdade, a gente tem aí muitas leis e alguns decretos que colocam a necessidade do intérprete dentro da escola, desde o ensino fundamental até o ensino superior, mas não se exige muita formação para esse intérprete. Qual é a formação adequada desse intérprete? Existem diferenças na língua? Existe. Como é que a gente pode dizer? Tipos diferentes de Libras? Existe. A gente tem, como na língua oral falada, né? O nosso português falado, a gente tem aí o aipim, macaxeira e mandioca, é tudo a mesma coisa. É verdade. Na Libras a gente também mesmo? tem isso, né? Então a gente tem sinais regionais, então depende muito da região onde esse surdo está, de onde ele foi educado, alfabetizado, enfim. Então a gente tem essas diferenças sim. E muitos concursos públicos que abrem, porque para ser intérprete numa escola pública tem que ser feito um concurso público, né? Claro. Então esses concursos eles não exigem muito mais do que 120 horas de cursos de Libras.
onde o ideal seria que os concursos exigissem o ProLibras, que é uma prova de proficiência na língua, que existe uma vez por ano feita a nível nacional, ou a Faculdade de Letras Libras, que é como a Faculdade de Letras normal, onde a gente tem português e inglês, existe a Letras Libras, ou uma pós-graduação em tradução e interpretação de Libras. A gente tem um número de intérpretes hoje? Você tem esse número? Quantos são aptos a atender esse tipo de demanda? Não tenho. Não tem como levantar? Não tem. Sabe por quê? Porque tem muita mãe de surdo que acaba aprendendo a língua de sinais com o filho, e aí quando esse filho entra na escola, a mãe vira o intérprete dele. Tem gente que cria a própria língua? Tem. É mesmo? Tem. Por quê? Por quais necessidades? Às vezes por segregação, às vezes por vergonha da família em sair na rua com esse surdo, em colocar ele na sociedade, em colocar ele para ter uma vida normal. Então a gente tem algumas famílias que acabam criando sinais caseiros mesmo, né? E aí essa família chega, por exemplo, na Da Vida, onde a gente tem toda uma equipe terapêutica ali para atender esse surdo, e a gente não consegue entender o que esse surdo está falando. Entendi. Porque a família acaba criando sinais próprios que não fazem parte da língua brasileira de sinais. E aí a gente tem que fazer toda uma troca de sinais para trazer esse surdo para a língua de sinais, para que ele seja realmente incluído na sociedade. Olha, só para a gente explicar o que está acontecendo aqui, o Rafael é nosso tradutor. Como eu disse, a gente está recebendo o Bruno, ele é deficiente auditivo, então enquanto o Bruno faz, são gestos, né? Faz a Libras, o Rafael vai falar, e quando o Rafael estiver fazendo, quando nós estivermos falando, o Rafael vai fazer a linguagem. Uma confusão, mas a gente vai entender aí com isso. Eu vou perguntar para o Bruno exatamente isso. Ele nasceu deficiente auditivo, a mãe teve rubéola na gestação. Quero saber dele como é que foi aprender a linguagem, em que momento ele começou a aprender a linguagem e a importância dessa linguagem no crescimento, no desenvolvimento do Bruno. Então, como que eu comecei a aprender a língua de sinais? Antes, a minha mãe não conhecia a língua de sinais. Quando eu nasci, já nasci surdo. Então, como que a família ficou toda preocupada de como que ia poder se comunicar com ele, né? Tinha alguns amigos na família que começaram a frequentar fonoaudiólogo. E aí, na fono, com 3 anos de idade, a fonoaudiólogo falou para ele, ó, que ele precisa ir para uma escola de surdo, que ele não poderia participar da comunidade surda, ele teria que treinar oralização e treinar a falar, que ele tinha que aprender a falar e não se desenvolver com a língua de sinais. Quando ele já estava com 9 anos, ele não tinha aprendido ainda nada de língua de sinais. E como é que ele se comunicava? Tinha ido só para a escola comum, escola normal, ficava lá junto com os outros ouvintes, e ele não entendia nada, não aprendia nada. Ele abria o livro lá, parecia que era um monte de formiguinha no livro. Que ele não tinha conhecimento nenhum de letras, de palavras. Ele via aquele monte de aluno, tudo conversando, falando, e para ele era como se ele estivesse preso numa gaiola ali, como se fosse um passarinho, que não entendia nada do que acontecia. E aí ele começou a ficar um pouco ansioso com isso, um pouco agitado, começou a causar alguns conflitos dentro da escola, porque não conseguia se comunicar, a barreira de comunicação era muito grande. E aí acabou se envolvendo até mesmo em brigas, em discussões dentro das escolas, e as pessoas pensaram que ele tinha problema mental, que ele tinha outras deficiências, né? Aí a professora chamou a mãe dele e falou para ele, ó, o seu filho não vai conseguir desenvolver não, ele tem outros problemas aqui nessa escola, não está dando certo para ele não, melhor ele mudar para outra escola, uma escola onde tenha outros surdos. Aí quando ele chegou nessa escola, que tinha outros surdos, parece que os olhos dele se abriram, levou um susto, né? Ele viu um mundo ali completamente diferente. Ele estava acostumado com a família, todos os ouvintes, sempre sozinho ali, sem comunicar com ninguém, as pessoas ali falando, mexendo a boca, articulando a boca. E ele nunca entendeu nada, só via os movimentos, ficava igual um bobo, né? Agora, quando ele chegou na comunidade surda, parece que os olhos dele se abriram. 1 ano que ele ficou ali, ele não tinha costume ainda para se adaptar, teve um pouco de dificuldade, né? Porque ele não estava acostumado, ele já tinha 9 anos e chegou ali, então isso gerou também um pouco de dificuldade para ele. Era uma escola com deficientes auditivos de todas as idades, ou seja, essa escola inclusiva colocava os deficientes auditivos como critério de seleção, sem idade ou
nível de escolaridade? Como é que era isso? Tinham pessoas de várias idades ali, não tinha muito uma seleção não, era só a comunidade surda mesmo. Então todos os surdos ficavam juntos ali, né? E aí aquilo era como se fosse um espelho para ele copiava, era a identidade surda na sociedade, a cultura surda. Então aí ele começou a se desenvolver porque ele começou a aprender na língua materna dele, que é a língua de sinais, né? Então ele viu que outros surdos conseguiram se desenvolver e ele também acabou se desenvolvendo. Depois que ele aprendeu a língua 1, que é a língua materna, a língua de sinais, ele conseguiu aprender a segunda língua, que é o português. Isso ajudou e a mãe bastante. dele aprendeu também? Ela demorou bastante tempo, né? Porque ela trabalha, tem outras atividades. Mas agora que ela está perto de se aposentar, aí ela começou a fazer o curso de Libras e aí está conseguindo se desenvolver. Isso trouxe muito orgulho para ele e felicidade de poder conseguir comunicar com a mãe e com a família. Cris, é diferente a didática para um deficiente e para uma pessoa que ouve, que quer aprender? É, porque a gente tem essa diferença até que o Bruno falou de língua materna e uma segunda língua, né? Então, por exemplo, para nós, falamos o português, somos ouvintes, temos como língua materna o português oral falado, né? Ele que é surdo, ele tem que ter como língua materna a língua de sinais. E aí o português vai ser a segunda língua para ele, como o inglês é para nós. Com que idade a criança aprende a língua de sinais? O ideal é que desde que nasce, né? Se a mãe, se a família já souber a língua de sinais, se já houver a possibilidade da família saber na gestação que essa criança vai ter uma deficiência auditiva ou que vai nascer surdo, o ideal é que essa família já saiba ou que já tenha alguma informação. Ele pediu para falar. Vai falar. A gente fala, eles falam, né? Então, só complementando o que a Cris disse, realmente, o que ela explicou tem razão, mas tem um problema. É um problema social que engloba todas as pessoas, porque as pessoas ainda não entenderam com clareza essa questão. A família precisa compreender. Os médicos hoje eles se preocupam mais em tentar solucionar o problema da surdez com implante coclear, fazer o surdo ouvir, mas não se preocupa com a identidade do surdo, com a cultura surda. Eles ficam focados em tentar curar o surdo. Então isso é um problema que acontece de forma geral, né? O implante coclear pode ser certo, pode ser errado, com algumas pessoas dá certo, com outras não dá certo. Tem um aluno lá na Adavida que fez um implante coclear, mas não conseguiu ouvir. Teve que se focar na língua de sinais mesmo, porque ele não conseguia desenvolver. Então esse tempo que ele fez o implante, tentar se adaptar, aprender o português, atrasou muito a vida dele. Ele perdeu muitos anos ali nisso. Então isso causa muito estresse, né? Tanto para a família quanto para a pessoa. Então os médicos precisam conhecer a cultura surda e entender que não é a cura do surdo. Eles estão no caminho errado, eles estão lutando no caminho errado. A obrigatoriedade do teste da orelhinha mudou essa realidade, Cristiane? Nessa questão de conscientização com relação à possibilidade de uma deficiência ou não? Muda a realidade, mas não muda o perfil social. Então, o que acontece? Você tem um diagnóstico precoce da surdez, porém você não muda a condição social dessa criança. Por quê? Para médicos, família e para a sociedade, a surdez é uma doença que tem que ser curada, né? E aí não se leva em consideração a questão da identidade surda, a vontade do surdo, o que seria melhor para ele. Então busca-se uma cura para essa surdez através de aparelho, implante coclear, tentar fazer o surdo ser oralizado, que é o que a gente fala, né, com que ele fale como nós falamos. É uma coisa assim, muito difícil de se conseguir, é um trabalho muito frustrante e sofrível para o surdo isso, e tem muita gente que não entende. Esforço, né, exatamente, da pessoa com deficiência para falar. Então, assim, é objetivada a necessidade da família e não do surdo. Espera só um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para a Tereza. O Bruno colocou a questão do modelo de escola, né, que ele foi frequentar. Ou seja, não tinha uma divisão de idade, tinha como critério de seleção a própria deficiência auditiva. Não é essa escola inclusiva que deve ser feita. É, Tereza? É esse modelo? Não, não é esse modelo.
não é esse modelo. A gente entende que a escola inclusiva, ela é para todos, né? E tem aquela famosa frase que é normal ser diferente, né? Claro. Eu acho bacana essa frase. E a escola deve seguir esse lema. Então, ela deve atender, e por isso a importância eu super apoio esse projeto, por causa dessa importância de desde sempre, né? Você falou que o diagnóstico, Cris, deve ser desde bebê, né? Mas às vezes essa realidade não condiz, né? Com Porque certeza. muitas vezes, aquilo que eu falei antes, a mãe acha que é só uma otite mais grave e é uma deficiência auditiva momentânea, e ela muitas vezes, por conta de questões do cotidiano, ela não vai muito atrás. Na né? verdade, a questão da negação. Exatamente. Para a mãe é muito difícil falar assim, meu filho tem uma deficiência, qualquer que seja o tipo de deficiência. A gente não quer isso para o filho, Não. né? Não. Então, na verdade, a partir da aceitação, eu acho que a aceitação da pessoa com deficiência tem que começar primeiro dentro de casa. Sim. Para ele poder exteriorizar isso para a Isso. sociedade Só e que- ser normal, só que porque até ele tem uma deficiência, mas é uma pessoa Só normal. que até isso Sim. acontecer, acontece o que o Bruno estava falando. A criança já chega com 7 anos. Por quê? A mãe descobriu a surdez, de repente, no teste da orelhinha, e aí ela vai atrás de médicos, então tenta-se aparelho auditivo, escola de ouvintes e fono para que essa criança fale. Né? Aí isso tudo vai levar em torno de 4, 5 anos no mínimo, e aí é que se tem um insucesso nisso tudo, e aí que se procura a língua de sinais da comunidade surda. E a criança perde a fase da alfabetização. Exatamente. Exatamente. Porque se ela tiver já esse diagnóstico, né, desde o início, então ela vai para uma escola, e essa escola, todos os profissionais acho que deve ser aí uma equipe multidisciplinar, né, Claro. entre todos os professores e toda a equipe da escola, para que a gente possa fazer com que todos falem a mesma língua, né, de aceitação Exatamente. dessa Claro. criança, né, para que ela possa se socializar com as outras crianças e ficar na mesma sala, assim. Por que não? Agora, o que eu ia falar, que eu acho que é muito interessante, porque, assim, a literatura já fala de que muitos casamentos são terminados, destruídos, por conta do diagnóstico de que o filho é Tem alguma deficiente. deficiência. Seja visual, seja auditiva, né? Ou qualquer uma outra, né? Que a gente da psicopedagogia cuida. Mas é interessante isso. Como é cruel, né? Influencia, né? Eu vou para o intervalo rapidinho. O Bruno quer falar alguma coisa, comentar o que as nossas convidadas falaram, mas só no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre um projeto de lei do deputado Edmir Chedid, do Democratas, que implanta a língua brasileira de sinais, Libras, nos cursos de faculdades, universidades públicas, também nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. E a gente estava falando antes da questão do aceitar a criança. Primeiro, a família tem que aceitar essa pessoa com deficiência, para a sociedade também aceitá-la. Eu vou perguntar como é que foi esse processo para o Bruno, que estava querendo aqui comentar o que a Cristiane e a Tereza falaram. Então, no meu caso, a minha mãe, foi muito difícil para ela poder aceitar, não foi fácil. Não é assim, meu filho é deficiente e pronto. Então, teve todo um processo para ela poder entender, e isso demorou algum tempo. A minha mãe pensava que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir fazer as coisas, que eu não ia conseguir interagir com a sociedade, mas eu consigo tudo, né? Consigo ser igual a qualquer outra pessoa, interagir com a sociedade normalmente. Eu era o único que tinha essa deficiência, né? O meu avô, ele tinha mais confiança em mim, ele acreditava que eu podia fazer mais coisas, conseguir tirar uma carteira de motorista. Então o avô dele trabalhava como caminhoneiro, borracheiro e ajudava. Amolador de faca. Ah, tá, amolador de faca. E aí o pai ajudava, o avô dele ensinou essa profissão para ele. Ele tinha mais ou menos 10 anos e ele conseguiu aprender essa profissão. Então o avô dele tinha mais confiança nele. Queria que ele desenvolvesse, que ele aprendesse uma profissão e que ele se virasse. Aí a família começou a ver, começou a perceber que ele tinha capacidade de fazer algumas coisas. E aos poucos a família começou a aceitar a condição dele, né?
E como é que foi para ele chegar na universidade? Pergunta Então para ele. isso mostrou que ele mesmo sendo surdo, ele tinha capacidade. E como é que foi chegar na universidade? Então, lembra que eu fui de uma escola para outra, Sim. tive dificuldade para me desenvolver. E eu também, não minha família, eu também não aceitava a minha condição de surdo. Eu não tinha essa identidade surda. Então eu fiquei confuso. Demorou para eu conseguir aceitar isso também. Mais ou menos com 18 anos de idade, é que um surdo me convidou para uma palestra que tinha um tema, que o tema era sobre a identidade do surdo. E aí ele foi lá mesmo desmotivado, sem interesse, ele foi lá assistir essa palestra. Então aí explicou a importância da língua da L1, da L2, né? Aprender a língua de sinais, o português. E isso causou uma emoção muito grande nele, um conflito interno ali. E aquilo meio que tocou o coração dele. Ele viu que era a identidade dele. Aí o Michael Jackson, né? Um homem famoso. Eu adorei o Michael Jackson. Ele não aceitava que ele era negro, né? Uhum. Então ele teve um sofrimento parecido com o dele. Ele não se aceitava na condição de negro. E eu também não me aceitava na condição de surdo. Então agora ele conseguiu acabar com essa vergonha, essa timidez que tinha de ser surdo e aceitar a identidade surda. Eu sim sou surdo. E qual que é o problema em eu ser surdo? Nenhum, né? Então eu posso namorar, eu posso tirar uma carteira de motorista, eu posso viver como todas as outras pessoas. Aí eu comecei a querer estudar, querer me desenvolver, conseguir outras profissões e até hoje estou engajado nisso. Cris, deixa eu fazer uma pergunta curiosa, né? Achei ótimo o Michael Jackson, né? Essa, como você falou, a língua não é universal, né? Cada um tem, como cada se fosse país, um dialeto, cada né? país tem a sua língua. Mas, por exemplo, ele falou de tirar a carteira de motorista. A gente fica falando nas limitações. Pensa, uma buzina, né? Um barulho diferente. Há um preparo diferenciado para a pessoa com deficiência auditiva? Ou seja, por exemplo, poder dirigir ou praticar outro tipo de atividade, ou não? Ou isso não é importante? Vamos colocar assim, não, tem que se formar igual uma pessoa que não tem deficiência. Para tirar carta, eles são obrigados a fazer, se eu não me engano, 5 aulas de volante a mais do que nós ouvintes. Então, na verdade, para eles tirarem carta, sai mais caro do que para nós, o que devia ser o contrário, né? Até porque eles conseguem ter intérprete de Libras no cursinho do CFC, porém na hora da prova isso não pode acontecer. Não pode. Não pode ter intérprete na hora da prova. O intérprete ele vai estar lá para interpretar as orientações de quem vai fiscalizar a execução da prova. Entendi. Mas o intérprete passar a prova para a língua de sinais, isso não é permitido, né? Então essa é uma dificuldade na hora de se tirar a carteira de motorista. Em termos de barulho, atenção, como que ele vai escutar, isso já vem do surdo. Quando eu tenho um sentido a menos, eu aguço os outros. Então, como eu não tenho audição, eu vou ter meu visual muito mais forte. Então, a visão periférica dele é muito mais esperta do que a nossa, né? Eu já andei com o Bruno dirigindo no carro e a primeira vez que eu andei com ele dirigindo, eu fiquei com medo. Eu avisei ele depois. Falei, ai, Bruno, tô morrendo de medo. Porque a gente tem essa sensação de que, nossa, ele não vai escutar. Como, né? E surdo não quer dirigir quieto, ele quer dirigir conversando. E como é que ele dirige conversa? Não dá. A gente veio pra cá, eu dirigindo, a gente veio conversando no carro. Mas aí você estava dirigindo. Eu tava dirigindo, mas mesmo assim, eu preciso usar minhas duas mãos, mas eu tenho que conversar com ele. Não dá pra gente vir os dois quietos dentro do carro, né? Isso é muito então, interessante. Então a gente tem que dar um jeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava falando da questão da fala. Alguns surdos falam, ou seja, emitem sons. Isso. Na verdade, todos. Todos Se você falam. pedir pra ele gritar, ele grita. E a leitura labial, é interessante ou não? Então, como que acontece a leitura labial, né? Você tem muitos surdos que fazem leitura labial e tem muitos surdos que não. Certo. Os surdos que fazem a leitura labial foram os surdos que tiveram uma tentativa de oralização. Tá? Então, é muito raro você ter um surdo que nunca teve essa tentativa de oralização, ele fazer a leitura labial. Então, por exemplo, o Bruno ele foi para fono, tentou se oralizar o Bruno e por isso que ele tem uma leitura labial boa. Ah, ele tem. Então, ele olhando para mim, ele consegue ele te sabe entender. o que eu tô falando. Pode falar. Ele quer falar. Esse sinal eu já aprendi. Então é verdade isso que a Cris falou, né?
Algumas pessoas conseguem, alguns surdos conseguem fazer oralização, outros não. Mas os surdos que conseguem fazer essa oralização é como se fosse um grupo separado, porque não consegue fazer a oralização 100%, conseguir entender tudo, sem ter nenhum barulho, sem ter nenhum som. Por exemplo, eu vou falar com você, o que eu estou falando? Faca? Faca? Fala, faca, depende. Pode ser faca, pode ser fala, pode ser vaca. Vai estar me Então xingando, pode ser eu não diversas sei, né? palavras. E sem o som, o movimento da boca é o mesmo. É verdade. Então quando você vai fazer leitura labial, tem dificuldade nesse sentido, porque às vezes um movimento sem o som fica difícil de compreender algumas palavras. Qual que é o significado realmente? Qual que é a letra? Pode ser uma letrinha que muda a palavra, né? Então o surdo, como ele não tem o barulho, então fica mais difícil. Agora o sinal não, o sinal fica claro, né? O sinal de vaca o sinal de faca, são completamente diferentes, né? Então a linguagem do surdo é uma linguagem visual, então consegue compreender muito mais informação. Palavras novas são colocadas na Sim. linguagem? Como é que isso acontece? Olha, isso começa com um grupo de surdos que acabam sabendo que existe uma palavra nova e eles acabam criando esse sinal e esse sinal vai espalhando, né? Eu costumo falar, isso, né? o surdo ele é muito mais fofoqueiro, entre aspas, do que o ouvinte, porque uma informação... Porque o surdo é difícil guardar segredo, porque se alguém estiver falando escondidinho, é visual, ele vai ver. A gente não consegue esconder e falar escondido, o outro ouvinte não vai ver nem escutar. Para o surdo isso é mais difícil. Então as informações se disseminam muito mais rápido, né? Então a gente tem sinal para coisas novas, como por exemplo o WhatsApp tem sinal, Facebook tem sinal. Gírias, a gente né? tem gírias. Existem gírias dentro da comunidade surda que a gente às vezes intérprete ou ouvinte não sabe. E é coisa deles mesmo, porque que nem o Bruno já falou muito dessa questão da identidade surda, né? O surdo ele cria uma identidade própria com uma cultura, com comportamentos que são próprios dessa comunidade surda. Cris, Agora, eu queria pegar esse gancho e fiquei muito curiosa para saber dele. Isso não leva a contramão da inclusão, que seria a exclusão de um mundo só de surdos, de uma cultura só de surdos? E aí eu vou complementar para você, na questão da educação. A gente fala da escola inclusiva, ou seja, o Bruno estudando com a minha filha, que não tem deficiência, com outras pessoas. O professor, muitas vezes, não tem o preparo para lidar com as carências até de alunos normais, entre aspas, né? Sim. E muitas vezes, fica a desejar o aprendizado. Como mensurar? Como eu perceber que o Bruno está aprendendo? Como eu perceber que o Bruno tem uma dúvida? Existem qualificações, preparo para uma pedagogia específica para uma pessoa com deficiências, vamos falar assim? Ou existe essa dificuldade até de buscar esse aprendizado? Existe a dificuldade, sim. Os professores, na realidade, não estão preparados. Eles deviam, nem com esses normais, que você está falando entre aspas, né? Esses alunos que dão um pouquinho mais de trabalho. Os professores não estão preparados para isso, principalmente para essa inclusão desse deficiente visual ou mesmo deficiente auditivo, né? Porque o visual também sofre tudo isso. Sim, né? só fazendo um parênteses, claro. se a gente pegar na definição do MEC, o que é inclusão é a sociedade estar preparada para receber o deficiente. Toda a sociedade. Exatamente. Então, Isso por não isso é que eu já real, né? respondo um pouco da sua pergunta. Você fala, a comunidade surda não seria uma segregação, não seria uma forma de excluir, na verdade, ao invés de incluir? Não, porque a sociedade não a inclui. A sociedade não essa inclui. comunidade. Ela Exatamente. naturalmente já não a inclui. Exatamente. Né? A gente entra na questão, por exemplo, de grupos segregatórios, como gays, índios, enfim, judeus, Negros. né? Comunidade surda. Então, a gente tem mais ou menos... Por que esses outros grupos não são tão excluídos quanto a surdez, quanto a comunidade surda? E tem outra situação né? diferente. Por exemplo, a gente está falando da internet. Quem vê o Bruno na internet não sabe se ele é surdo. Não. Né? Como A uma menos que pessoa- ele escreva. Porque a escrita é diferente. Sim, eu né? sou. A Mas escrita assim, tem uma por diferença. exemplo, eu tive tenho um amigo que é deficiente físico, lindo. O rosto é lindo, ele é advogado. Então ele colocava muito na rede social a foto, advogado, ele já escrevia normal, a deficiência dele era física, e as pessoas não sabiam. Então ele era muito paquerado na internet, né? Porque era bonito. Quando as pessoas descobriam
que ele tinha uma deficiência física, uma coisa tão interessante, o conceito muda. Muda. Né? O conceito de beleza muda, o conceito de inteligência muda. Será que ele é capaz disso? Então, é uma coisa que... A gente já menospreza, já subestima. E a questão da sociedade. A sociedade não se prepara para o diferente. Até assim, eu acho que até o Bruno pode falar um pouco disso. Quando ele fala, ele tem 3 faculdades, tem muita gente que fala, nossa, um surdo com 3 faculdades? Como assim? Eles fazem a ligação direta com o coeficiente de inteligência, né? Com o QI dele. E isso não tem nada a ver, a deficiência não tem a ver com o QI. Claro, você viu, a gente acabou de ver uma criança com paralisia cerebral, primeiro lugar no Enem, não sei, se não me engano, foi primeiro lugar no Enem. Tem redações de surdos no Enem com notas mais altas do que as dos ouvintes. Parece que a dele foi a mais alta, ele conseguiu 1000 na redação. Mas eu vou até perguntar para o Bruno, porque o Bruno é casado, a esposa dele não tem a deficiência auditiva. Eu queria entender até como é que foi esse approach aí. Será que ele consegue fazer isso? Dele com a esposa, né? A paquera. Como é que foi isso? Então, eu conheci ela na igreja. Aí antes, eu ficava pensando assim, vai ser difícil encontrar uma namorada. Também tinha medo, porque era jovem, né? No passado eu era muito magro, não tinha uma aparência muito bonita, era até feio. Não sei, né, como que as pessoas me viam, né? Mas eu pensava assim, eu via eu como uma pessoa feia e tal. Mas aí com o tempo, eu aprendi língua de sinais, aprendi Libras. E aí parece que isso despertou em mim uma vontade de querer usufruir de todas as coisas que eu posso conseguir. E aí ele começou a se relacionar com outras pessoas e conseguiu uma namorada, né? E até Mas hoje foi tá a com primeira ela. namorada ou ele teve outras namoradas antes que também não tinham a deficiência? Não, é a primeira namorada, a gente já separou um tempo, depois voltou, teve algumas discussões normais. Mas é a primeira namorada, tô junto com ela até hoje. E a gente teve problemas diversos. De casal, né? De casal, Mas nada relacionado à comunicação, né? Outras coisas particulares, que a gente teve alguns problemas, mas a gente tá até hoje juntos. E as pessoas, como é que encaram esse tipo de relacionamento? Então, a maioria das pessoas fala, que bonito, os dois são casados, ele é surdo, ama ela, que legal. Se conversam com língua de sinais, parabéns. E agora a comunidade surda já é normal, né? Não vê nada de diferente nisso, um surdo casado com um ouvinte. Os ouvintes agora acham mais que as pessoas da sociedade que vê como uma coisa diferente. A sociedade acha que a esposa, por exemplo, né, ou o ouvinte da relação, ficou com dó do surdo, tadinho, então vou casar com ele. Mas eu posso contar, eu posso até estar errada, mas você que convive, eu tenho certeza que tem muito mais deficiente auditivo, homem, com mulher, né, que não tem a deficiência, do que o contrário. As mulheres são ouvintes e os homens surdos. A mulher ser deficiente e ter um namorado que não tem deficiência é mais difícil. Até por valores, A maioria dos casais homem... de surdo com ouvinte que eu conheço, o homem é o surdo e a esposa é o ouvinte. É muito machista, né? Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai entender como é que é o curso, como é que a Cris entrou nessa, né? Ela não tem deficiência. A gente vai saber a historinha dela, do envolvimento com essa questão e mais sobre a situação da inclusão. Então, ele falou que modelo a gente tem em algum lugar que possa ser copiado e que funcione bem nessa questão da inclusão do deficiente na escola. A gente volta já já. Eu já estou começando a aprender aqui a língua brasileira de sinais, mas eu deixei algumas perguntas exatamente para a gente entender como é que as pessoas se envolvem, né, nesse mundo. A gente está falando tanto da inclusão, da aceitação da sociedade com as pessoas com deficiência, não só deficiência auditiva, mas visual, física, mental. Cris, como é que você entrou nessa? Você tem algum parente? Não. O que te atraiu a viver nesse mundo? Não tenho ninguém surdo na família, não tinha contato nenhum. Eu era criança, eu morava em São Caetano tinha uma escola
para surdos, uma escola especial só de surdos, né? A Annie Sullivan. E eu morava muito próximo dessa escola. Então, eu andava na rua, né? Eu ia na padaria para minha mãe, não sei o quê. E eu via muitos surdos conversando. E eu ficava maravilhada com aquilo. Eu falava, não, eu quero trabalhar com isso quando eu crescer. Eu quero aprender isso daí. Eu quero saber como funciona, né? E aí eu falei, comecei na época de fazer vestibular, procurar faculdade, não sei o quê, qual faculdade se aproximaria mais, né? E aí eu descobri a fonoaudiologia. E aí eu fui fazer a faculdade de fono toda empolgada, achando que eu ia aprender língua de sinais na faculdade, né, e tal. E aí no primeiro dia de aula eu fui perguntar, falei, aí eu vou ter língua de sinais aqui, não sei o que e tal. E me falaram, não. A faculdade não tem a língua de sinais. Na época em que eu fiz. É um erro. Hoje já tem, hoje tem. Hoje na época em que eu fiz no plano curricular já. Isso, tá. Todos os cursos onde o profissional vai se formar bacharel já tem a língua de sinais como matéria disciplinar do currículo da faculdade, porém é uma quantidade mínima de libras, né? É bem pouquinho. E aí eu descobri que eu não ia ter a língua de sinais da faculdade. Eu falei, bom, agora já passei no vestibular, já fiz a matrícula, vou fazer a faculdade de fono, vamos embora. E aí eu comecei a fazer cursos fora da faculdade. Então, quando eu estava no segundo ano da faculdade, foi que eu comecei meu primeiro curso de Libras, né? Lá em 1999. E foi difícil? É difícil para quem não tem? Ai, eu sou tão suspeita para falar. Você é apaixonada pelo tema, né? Eu sou apaixonada pela língua, assim, eu não consigo... Foi rápido, foi um processo rápido. Por exemplo, eu quero aprender. Como que eu tenho que me posicionar frente a isso? Ou seja, o que vai facilitar o meu aprendizado? Estar na comunidade surda. É o que vai mais te ajudar. Além de fazer o curso, você tem que ter contato, você tem que estar com eles, você tem que conviver, porque senão você não consegue. Então, hoje você se relaciona mais com pessoas que têm a deficiência do que com pessoas que não têm? Não. Já convivi muito mais. Teve uma época que eu trabalhava numa outra associação de surdos, onde passava mais de 70 surdos por dia lá, e eu era, assim, intérprete 24 horas quase. Né? Hoje eu já estou mais na parte de coordenação técnica mesmo lá da vida, mas ainda tenho muito contato com a comunidade surda, estou fazendo a pós-graduação e tudo, então ainda tenho muito contato. Mas se você não for buscar o surdo, você não pegar um surdo para você, você não consegue. Ih, Bruno. Adotei já. Adotou. Diga. Então, é igual um curso de inglês, né? Quando você faz um curso de inglês, você aprende um pouco, mas o que você precisa fazer? Você precisa ficar escutando o áudio, você precisa ter contato com alguém que fala o idioma, para você acostumar a falar. Se você fizer só o curso e acabar o curso, com o tempo você acaba esquecendo e não aprende. Quando eu fui mesmo ter o contato... Então é igual a língua de sinais, quando você faz o curso de Libras é assim também. Quando eu fui mesmo ter o contato com a comunidade surda, eu já tinha feito 2 anos e meio de curso. Entendi. E aí quando eu fui para essa associação onde eu ia ter contato direto, às 8 horas por dia do meu trabalho com o surdo, eu olhava e falava, gente, eu não sei nada. Como que eu fiz 2 anos de curso e não sei nada? E aí te dá aquela sensação de, poxa, eu estudei tanto, né? E não consigo. Mas aí você consegue, começa a ter o contato, a se demonstrar interessado, e isso é uma coisa muito interessante, porque o surdo, ele tem esse feeling, ele percebe que você está ali para aprender e que você quer se comunicar. Não, e deve ter algo interessante assim, por exemplo, as pessoas devem chegar e falar assim, como é que fala isso? Eu quero aprender isso. Às vezes um determinado caminho de interesse faz a pessoa aprender. Sim, vai muito do interesse pessoal, né? A maioria dos ouvintes que fazem um curso de Libras vão por essa satisfação pessoal, não é nem tanto pelo trabalho. Eu ia falar da aprendizagem como um todo, né? E eu fico aqui pensando que a aprendizagem é uma construção interna, né? Então, e na interação com esse meio. Então, assim, se você vai procurar a linguagem dos surdos, você vai para o meio deles e você vai até os gestos, os sintomas, toda a expressão facial dele, ele consegue transmitir para a gente sentimentos que às vezes a gente até, no caso, leigos, a gente não tem. Quando eu comecei os cursos, a minha maior dificuldade era a expressão facial. Então, para mim, era muito difícil fazer caras e bocas para conversar, não sei o que e tal. E aí, quando eu entrei na comunidade surda, eu vi que se eu não fizesse essas caras e bocas, o surdo não me entendia. A minha comunicação não era efetiva. Você fala com a expressão, rosto, né? Com o rosto. Então, não adianta eu fazer só o sinal de nossa, de susto, né? De nossa, não, tem que fazer nossa! Com expressão. Isso chama muito atenção. Pra ele entender que eu realmente tô, uau, entendeu? Assustada. Agora, é uma curiosidade minha, como é que eles brigam? Briga, viu? Minha nossa.
Bate-boca. É bate-mão, né? É, bate-mão, fala. Então, antes estava falando um pouco da expressão corporal, expressão facial, É. igual a entonação de voz, né? Exatamente. Então, a voz, vocês também. Às vezes fala um pouco mais alto, você está bravo, ou você fala um pouco mais suave. Então, a modulação da voz também mostra o que você está querendo dizer. Em língua de sinais é visual, então é a expressão facial, a expressão corporal que vai estar mostrando isso, né? Então, quando alguém está falando, gritando, falando bravo, você percebe que a pessoa está brava. Ou se ela está dando risada, está com um tom de voz descontraído, você sabe que ela está feliz. Tá. E agora eu ia falar das funções executivas da mente, que é uma coisa que a psicopedagogia também trabalha, né? Então, por exemplo, e a cognição, tudo bem, a gente já viu que a inteligência ele não tem a ver com o nível de QI, né? Ele pode ser extremamente inteligente e ser surdo, óbvio, como qualquer outra deficiência. Porém, eu fico pensando, atenção, concentração, memória, essas questões todas que são, né, da nossa mente, a questão da metacognição, como é que isso fica para o surdo? Elas funcionam da mesma forma, né? Então, a via de entrada é outra, né? Mais, né? Eu vou ter a via de entrada vai ser visual. Eu não vou ter Visual. auditiva, certo. né? Tá. Então eu vou trabalhar com memória auditiva, a atenção é visual, não é tanto auditiva. E você precisa de muito mais coisas concretas. Para um surdo entender coisas abstratas é um pouco mais complicado. Difícil, né? Para eles tem que ser muito no concreto. A gente tem algum modelo de escola inclusiva que a gente possa, vamos dizer assim, copiar, né? Ou dar o primeiro passo? Difícil falar isso, né? Muito difícil. Difícil falar isso. Difícil. Mas eu acho que fica assim, fica a dica pra gente, e principalmente nós da psicopedagogia institucional, né? Trabalhar com esses professores, trabalhar com essa equipe de direção, coordenação, orientação, com o porteiro da escola, porque a discriminação começa até do porteiro, porque a gente, às vezes, a gente vai... preparo, uma qualificação preparo, então, é a tal história da preparação desse profissional para lidar com o deficiente. Porque às vezes a gente vai visitar a escola para falar de um caso de um menininho e o porteiro já sabe de quem você vai falar, né? Então, assim, a escola tem todo um projeto pedagógico de inclusão, mas na realidade, não funciona. Isso não funciona, a discriminação começa da própria entrada da escola. Porque tem que ser um quadro geral, né? Modelo de escola exemplar, assim, a gente não tem. O que no a gente papel trabalha... a gente até tem, né? Porque se a gente pegar o decreto 5626 de 2005, ele coloca a necessidade de já se ter um intérprete na escola, da língua de sinais ser a língua primeira do surdo e a língua portuguesa ser a segunda língua. Então, nesse decreto, a gente já tem algumas coisas pré-estabelecidas que deveriam já ser cumpridas e que a gente ainda não vê funcionar. Mais uma curiosidade, todo surdo pode ser um instrutor? Vai da vontade dele. Eu acredito que sim. Primeiro. Falei? Consegui. Então, um exemplo. Aqui no Brasil, a lei já está pronta, já tem a lei já. Mas a sociedade, ela não cumpre essa lei, não obedece essa lei. Agora, lá nos Estados Unidos, não tem essa lei, não existe lei lá. Mas as pessoas respeitam. Lá existe o respeito. A polícia sabe a ASL, que é a língua de sinais lá dos Estados Unidos. Os filmes têm tradução de língua de sinais. Então tem diversas formas de acessibilidade lá nos Estados Unidos que é só uma questão de respeito. Tem as séries. Agora tem uma série nova lá nos Estados Unidos que é tudo em língua de sinais, tudo pronto. Tem uma personagem surda. Tem atores surdos, né? Tem. Eu vi um seriado que tem uma menina que tinha surda. Uma surda menina. Tem atores surdos lá. Tem mais ou menos uns 34 surdos que participam dessa série. Policiais surdos que trabalham lá como policiais. Aqui no Brasil não existe um policial surdo. Agora tem uma curiosidade, fala pra ele. E aqui no Brasil existe a lei, né? E essa lei explica que o surdo, para ser professor de Libras, então primeiro o surdo, os ouvintes vão aprender a L2. No caso, a L2 seria a segunda língua, que é a língua de sinais. A língua materna dos ouvintes é o português, né? Agora, as pessoas têm medo de se comunicar, têm medo de
de conseguir entender, de compreender. Agora um surdo não. Deixa eu perguntar uma coisa. Como ele falou do seriado. A gente está falando que a língua não é universal, né? Como é que eles conseguem, então, acompanhar? Então, alguns têm a legenda embaixo, né? Então, a legenda... E quando não tem? Ele consegue. Mesmo, né? E quando não tem? Eles deduzem? Se não tem a legenda, É é muito diferente, né? É Por difícil, exemplo, aqui né? no Brasil, o sinal de mãe é assim. Esse é o sinal de mãe. Mãe. Aqui no Brasil. Lá Nos nos Estados Unidos é assim o sinal de mãe. Então, bem Por que diferente, né? difere dessa forma? Por causa É da cultural. linguagem, o mother e a mãe, é É isso? cultural. É como se eu falasse É. o Eu mother tô em falando, inglês. por que a língua portuguesa e a língua inglesa são diferentes, as palavras, né? É o Então é a mesmo mesma porquê. coisa, né? Então é igual. É muito interessante Eu queria isso. voltar um pouquinho, se eu puder, Pode. na questão que você Ó, estava tá quase perguntando. tá acabando o nosso tempo, É rapidinho. que eu acho importante falar, né? Ah. Você falou como que de repente o professor vai saber que esse surdo aprendeu, como ele vai ser avaliado, né? E muitas vezes isso está sendo passado, essa responsabilidade acaba sendo passada para o intérprete. Porque você tem muitos professores que acham que é o exatamente. intérprete que tem que ensinar o surdo. E o professor acha assim, então numa sala de aula de 30 alunos eu tenho 29 ouvintes e um surdo. Então eu sou professor de 29, o intérprete é professor de 1. E não é isso. Mais Porque o uma intérprete- vez a questão da formação. Exatamente, porque o intérprete professor. não é um professor de história, não é um professor de química, o intérprete é um intérprete. Sim. O aluno surdo ele tem que fazer a mesma prova que os ouvintes, ele só precisa de uma interpretação para uma outra língua. Olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um tempinho para cada uma das minhas convidadas e do meu convidado para as considerações finais. Eu acho que é muito interessante conhecer, até a produtora, a Luana, que fez o programa, disse, eu quero aprender a língua brasileira de sinais. A gente fica curioso, e isso é bom quando se fala em inclusão, né? A Cris fica louca, assim, feliz, né? Louca de felicidade quando a pessoa fala que quer aprender a língua. Tereza, muito obrigada, o seu recado final. O meu recado é que eu estava comentando com o Rafael, que a lei para o intérprete, ela já é regulamentada desde 2010 e que a nossa lei de psicopedagogo não é regulamentada. A profissão. Que é Então, absurdo, a profissão. E você vê que a gente lida com um leque imenso dessas deficiências todas, não só a auditiva, como a visual, como todos os distúrbios de aprendizagem, né? Muitas crianças são diagnosticadas como outras deficiências e que, na realidade, ela tem uma deficiência auditiva, né? E de um diagnóstico errado. Então, assim, o que eu faço é pedir que toda a sociedade reconheça, né, o trabalho desse psicopedagogo, clínico, institucional, assim como reconheça o mundo dos deficientes auditivos. Eu acho que o psicopedagogo é essencial para o modelo de escola de inclusão que a gente Sim, precisa, sem dúvida. né? Modelo de escola inclusiva. Cris, seu recado final. Eu queria agradecer a participação, poder falar um pouquinho aí desse mundo que pra mim é maravilhoso, né? Eu sou, que nem eu falei no começo, eu sou suspeita pra falar, então assim, quem quiser conhecer a associação também A da Vida, aprender Libras, a gente tem os cursos de Libras lá também, fica em Santo André, aqui em São Paulo, né? A gente no nosso site que tá aparecendo o endereço aí também tem todas as informações lá, telefone, endereço. Estamos lá de portas abertas para quem quiser conhecer, fazer doações, fazer o curso de Libras, enfim, o que puder. Só uma lá com a curiosidade, gente. quantos alunos por turma para que seja um aprendizado? No mínimo 10 a 15 alunos. No mínimo ou no máximo? No mínimo. A gente abre turmas com no mínimo de 10 alunos. E no máximo? No máximo 25. Olha que interessante. Bruno, muito obrigada. Também o seu recado final. Então, eu queria agradecer aqui a participação, ter vindo aqui na TV Alesp, poder falar desse tema importante. Então, a gente precisa divulgar esse tema em todo o Brasil. As pessoas precisam saber como que é a vida do surdo, como que é a cultura dele, como que é esse mundo. Precisa ser divulgado isso para toda a sociedade. As pessoas não conhecem. E a partir do momento que elas começam a conhecer, elas começam a se interessar e elas fica mais fácil de ter uma aceitação maior, né? Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a Cristiane, ao Bruno, a Tereza, agradecer ao Rafael, que também participou do nosso programa diretamente. Eu queria até fazer uma perguntinha para ele, mas não vai dar tempo. Mas numa nova oportunidade nós vamos falar
sobre o assunto. Vamos falar principalmente sobre a inclusão dos deficientes, não só das pessoas com deficiência auditiva, mas com outros tipos de deficiência. E eu disponibilizo aí o nosso endereço eletrônico, tvassembleia@l.sp.gov.br. Um grande abraço e até o próximo programa.